Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Atos, capítulo de número 4. Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso 23. Vou pedir a você um pouquinho de paciência, a leitura vai ser um pouquinho extensa, mas é necessária. Atos, capítulo 4, verso 23. Os intercessores me ajudem aí, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém? Quem não achou, está na tela aí, podemos ler. Diz assim a palavra do Senhor: assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia de seus amigos e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: ó Todo-Poderoso, ó Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, declaraste: porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, repita comigo, assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar e testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terra ou casas vendiam e traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez repartiam conforme a necessidade de cada um. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, tendo propriedade de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. Capítulo 5, verso 1. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que mentiste? Por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Ao ouvir essa demonstração, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos que souberam o que havia acontecido, e alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo e carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua esposa sem saber o que havia se passado, e Pedro a questionou: dize-me, vendeste por este preço aquelas terras? Ela confirmou: sim, por este preço. Então Pedro repreendeu: por que vos entrasse em acordo para tentar o Espírito do Senhor?
Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e encontraram-na morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Amém? Você pode tomar o seu lugar, adorando a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Querido Deus, é com temor e tremor que eu peço mais uma vez a ajuda do Teu Espírito, Senhor, para ser comigo nessa palavra. Não é o que eu quero falar, é o que o Senhor tem para nós nessa noite. Que Teu Espírito, como sempre nessa casa e na minha vida, tenha plena liberdade. O querer e o efetuar é Teu, eu sou apenas um instrumento, Deus. Que eu não fale nada mais, nada menos do que aquilo que o Teu Espírito quer revelar à Tua igreja nessa noite. Faz assim, Senhor, e outro tanto, e a Ti darei, como sempre, toda honra, toda glória e todo louvor, no nome de Jesus, para sempre. E mais uma vez a igreja diz amém? Amém? Palavra que tem trazido um peso na minha vida. Domingo passado nós tivemos uma semana que eu chamo de semana extraordinária. Quem esteve aqui semana passada, amém? Foi uma semana que para mim foi extraordinária. Diácono Anderson começou na quarta-feira, trouxe uma mensagem linda, falando sobre a dependência de Deus, que a gente trabalha, tem gente muito inteligente nessa igreja, tem grandes empreendedores nessa igreja, a gente conquista, a gente trabalha, a gente vai à luta, mas existe um lugar que a gente pode descansar, estando tudo bem ou estando tudo mal, e o Anderson falou lindamente sobre depender de Deus em todos os momentos. Aquela palavra mexeu comigo e eu falei, essa semana vai ser uma semana extraordinária. Na sexta-feira, sobre esse tema Jovem Aprendiz, pastor Abel, ele veio, como a gente costuma falar, quebrando tudo, né? Ele falou, eu vou montar o pano de fundo que vai vir muita gente para falar aí sobre esse tema com vocês, mas ele parece que não deixou nada para ninguém, porque ele trouxe o cerne da vontade de Deus para nós naquele dia. E uma das coisas que ele falou naquele dia é, naquele grande dia quando o Senhor nos chamar, naquele grande dia quando o Senhor me chamar e te chamar, as nossas obras serão provadas no fogo, e o que vai sobrar é exatamente quem nós nos tornamos no processo. Resumindo, ele quis dizer, olha, você não é o que você aparenta ser, você é o que você entende de Deus, o que você busca de Deus e o que você deixa Deus transformar em você, porque naquele dia é isso que vai contar, é isso que vai sobrar. E no domingo foi algo extraordinário. Eu não sabia se eu corria por essa igreja, se eu cantava, se eu chorava, se eu pulava, porque foi algo muito forte que Deus nos entregou. E nós já tivemos outros cultos assim, mas domingo para mim foi uma semana extraordinária. Mas ainda pela manhã, você pode estar me perguntando, de onde o pastor tirou essa palavra dura que parece que vem aí? Domingo de manhã, a irmã Cristiana dando uma aula aqui, uma das mais lindas que eu já vi, ela falou sobre viver, sobre o fervor do Espírito, uma vida fervorosa. E ela fez uma dinâmica conosco, disse assim, ela entregou um pedaço de papel como esse aqui, exatamente esse aqui, um pedaço de papel para todos que estavam presentes aqui, disse assim, ó, pega esse papel e faça o seu, quem estava aqui? Faça o seu melhor. E aí teve gente que pegou o papel e fez uma declaração de amor. Alguém fez uma declaração de amor. Não sei se foi a Rosângela que fez, ou alguém fez para ela, não me recordo. A irmã Verlane escreveu algumas coisas ali que Deus deu para ela. E eu falei, Deus, um pedaço de papel, um lápis, o que pode sair daqui? Aí eu falei, Espírito Santo, me conduza nessa dinâmica, porque eu sei que essa irmã buscou algo na tua direção para aplicar isso aqui. Aí eu comecei a escrever, e o meu melhor saiu uma pregação. E eu espero com muito temor entregar aquilo que Deus tem para nós nessa noite. E o tema que a gente vai pensar junto hoje é o que acontece quando o crente ora. Você pode falar isso, perguntar isso para alguém que está do seu lado aí, o que acontece quando um crente ora?
Pergunta para ele aí, você tem orado? O cinto vai apertar um pouquinho. Você tem orado como convém? O que acontece quando o crente ora, irmão? Essa palavra, ela mexeu comigo, porque a irmã Cristiana vem falando sobre oração, e o Espírito Santo falou muito forte comigo. Vou entrar porque o tempo não ajuda, vou entrar aqui naquilo que Deus colocou. Eu queria trabalhar melhor essa introdução, para que você ficasse posicionado no mesmo lugar em que eu estou no Espírito. Mas vamos lá, o capítulo 5, que é a base dessa nossa reflexão, é o resultado, é a sequência dos fatos quando um crente ora. Quando um crente ora, deixa eu adiantar para você, Deus revela segredos, amém ou não amém? Quando o crente ora, coisas ocultas e extraordinárias são reveladas. Quando um crente ora, todas essas coisas acontecem. A narrativa que nós lemos, Pedro e João estavam presos. Enquanto isso, a igreja orava com fervor a ponto do lugar tremer. Pedir para vocês repetirem essa parte do texto, porque os biblistas vão dizer que quando isso acontece, quando alguém está orando e a terra treme, o lugar treme, é um sinal claro da presença e da aprovação de Deus. Deixa eu te perguntar, você tem orado? Isso me tirou, irmãos, do chão. Foi uma dinâmica para muita gente muito simples, mas ela me tirou o chão, porque eu disse: Senhor, será que eu tenho orado da maneira correta? Porque exatamente quando a gente ora, o lugar tem que tremer. Se o lugar físico não tremer, essa terra, esse barro, tem que tremer. Tem que tremer. Porque é sinal de que a aprovação de Deus e a presença dele está ali. E aí eu comecei a pegar a cola daquilo que a nossa irmã ministrou aqui. Ela disse assim: olha, a oração deve ser um instrumento de comunhão, de amizade para com Deus, e não apenas de petição. Como é que nós temos usado o tema oração nos nossos dias, irmãos? Será que oração para nós virou me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá? A oração tem que ser um instrumento de comunhão e de amizade com Deus. A narrativa que nós lemos aqui, eu fiz questão de começar no capítulo 23, porque eles já tinham sido detidos à noite, porque estavam pregando, e na verdade essa narrativa começa lá no capítulo 3. Pedro e João estavam indo para a sinagoga, para o templo, no lugar, na hora da oração, e ali eles se deparam com um homem coxo. Há 38 anos aproximadamente ele está ali. Esse homem tem mais de 40, e ele diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Quando eu comecei a ver isso aqui, irmãos, o Espírito Santo falou comigo: por que a oração tem que ser um instrumento de comunhão? Porque o milagre que esses homens realizaram foi antes de chegar no templo. Eles não oraram antes lá no templo. Não, eu tenho que entrar na casa primeiro, pastor, eu tenho que dobrar o joelho primeiro na igreja para orar. Não, eles foram carregando o milagre junto com eles. Significa dizer que a oração, a vida de oração deles, a amizade, a comunhão, ela acontecia muito antes de entrar no templo. Deixa eu perguntar de novo: você tem orado? Será que eu tenho orado nesse nível de desenvolver amizade e comunhão com o Espírito Santo de Deus? Irmãos, esse é o início da igreja, é a formação da igreja. Eu quero que você ouça essa palavra hoje com muita responsabilidade, porque eu pretendo entregá-la com muita responsabilidade. A oração é comunhão, é amizade com Deus e não apenas petição. Ela deve apontar para o nosso propósito original. Quando Pedro e João são soltos, eles começam a relatar o que os homens falaram com ele. Nos ameaçaram, mandaram a gente parar de falar desse Jesus. O que é que eles fizeram? Versículo 24: ao ouvirem esses relatos, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus. Eles estão fazendo o quê? Repita comigo: estão orando. Eles estão orando. E eles disseram assim: ó Todo-Poderoso Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, que pelo Espírito Santo por boca do nosso pai Davi, teu servo, declaraste, porque os gentios se enfureceram. Ele começa a orar, e daqui a pouco alguém vai dizer assim: ó,
Assim, no versículo 31, e quando eles terminam de orar, a palavra vai dizer assim: assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos todos, e ficaram plenos do Espírito Santo, com toda coragem saíram para anunciar o Evangelho. Irmãos, quando a gente ora, o lugar tem que tremer. Quando a gente ora, aqui dentro tem que estremecer, e a oração ela tem que nos levar ao propósito original. Se você recebeu Jesus, se você está nessa casa de oração, hoje, se você está fora, você precisa entrar no propósito original da oração, que é sair para anunciar o nome do Senhor com toda a intrepidez da tua alma e da tua vida. A oração não é petição apenas. A oração não é: Senhor, eu quero uma chave de casa, eu quero uma chave de carro, Senhor, eu quero um casamento, Senhor, eu quero que meu filho seja liberto. Não é só isso. A oração é comunhão, é amizade. E deixa eu perguntar aqui, quem tem amizade aqui há mais de 10 anos com alguém? Mais de 20 anos? Isso, mantenha a mão aberta, a mão levantada aí. Foi do dia para a noite essa amizade? Foi do dia para a noite? Ou teve que comer 1 quilo de sal junto? Ou teve que comer um pão duro junto de vez em quando? Ou teve que chorar noites amargas de vez em quando? A oração é a amizade que a gente desenvolve no dia a dia, e não só quando a coisa aperta. Eu lembro de uma frase que o pastor André disse uma vez lá no Lírio: tem gente que busca Jesus na oração como um remédio de gaveta. Sabe o que é remédio de gaveta, não sabe? Deu dor de cabeça, tu vai lá, pega e toma. A dor passou, tu esquece o remédio. E é assim que as pessoas têm feito com Jesus. Remédio de gaveta. Quando o couro come, quando o bicho pega, corre para o colo de Jesus, corre para a igreja. Tem que vir mesmo, mas tem que manter essa amizade crescendo, se desenvolvendo. Tem que fazer com que essa amizade cresça. Uma outra coisa que a nossa irmã falou, e eu falei: Espírito Santo, assim fica fácil, porque a profetisa está com a palavra e está liberando, eu estou só anotando. Ela disse que quando a gente ora, nós somos transportados para um lugar de segurança. Irmãos, isso é muito forte. Quando a gente ora, Carlinhos, nós somos transportados para um lugar seguro. Já viu aquele dia que está tudo dando errado, que o pau está quebrando, que você não vê saída nenhuma? Aí alguém chega, o Espírito Santo chega, te tira para um lugar mais alto. Ele te coloca sobre a rocha que é Cristo, e de cima dessa rocha a sua visão é ampliada. Você começa a ver as portas, você começa a ver as soluções, você começa a ver as saídas. E eu creio que hoje Deus está pegando pessoas, hoje o Espírito está pegando pessoas, está colocando sobre essa rocha que é Jesus, e a sua visão vai ser ampliada. Quem crê pode receber isso aí agora. Quem crê, receba. Levanta a sua mão e diga: Espírito Santo, eu recebo. Espírito Santo, eu recebo. Eu serei transportado para um lugar de segurança, para um lugar onde a minha visão é ampliada. Sabe por que a gente ora muito e tem pouco resultado, como foi falado aqui na palavra inicial? Porque às vezes a gente ora da maneira equivocada. Não é por muito falar. É claro que é prazeroso gastar tempo com Deus e na presença de Deus, mas não é por muito falar. É orar como convém, é orar como Ele nos ensinou. E eu comecei a pensar: Senhor, quando eu oro, algumas vezes eu sinto isso, infelizmente ainda não é sempre, mas quando a gente ora, irmãos, inevitavelmente nós temos que ser transportados para um lugar de segurança. É aí que a nossa fé é desenvolvida. Quando a gente é levado na oração para esse lugar que é Jesus, que é o esconderijo do Altíssimo, o medo não te ataca, o pavor não te aflige, aquela conta que você tem que pagar, aquele problema que insiste e persiste em tirar o seu foco, ele não consegue te remover. Ele não consegue te remover. A oração nos leva, ela nos transporta para um lugar de segurança. E ela sempre vai apontar para o propósito original. Quando nós oramos, irmãos, isso é uma das outras coisas que acontece quando nós oramos. Quando nós oramos, Deus traz a provisão. E aí eu lembro de Gênesis 22, o verso 8 ao 13. Quem pode ler comigo aí? Gênesis 22, versículo 8.
e disse assim: assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu ali um altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar o seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu: eis-me aqui. Não estenda a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo, não lhe faças nada, pois bem sei que temes a Deus, porquanto não negaste o teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos, e tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Você conhece essa narrativa, irmãos? Abraão, ele está lá curtindo o seu filho, e de repente a oração começa, mas ela começou da parte de cima, porque oração é conversar com Deus, amém ou não amém? Deus chamou Abraão: Abraão, quero conversar contigo. Disse assim: Abraão, eu quero o teu Isaque, eu quero o teu único filho, quero que você sacrifique ele para mim. Essa palavra ela tem pelo menos duas vertentes aqui que eu quero pensar com você. Primeiro, Abraão foi para esse sacrifício com plena convicção de que Deus, no último momento, poderia voltar atrás, porque ele já era um homem de fé, amém ou não amém? Já era um homem que estava caminhando pela fé. Ele saiu da sua casa, saiu da sua parentela, das suas terras, sem nem conhecer exatamente quem era esse Deus. Essa é uma vertente. A outra vertente é: Deus, ele pode estar pedindo isso aqui no literal, porque Abraão vem de uma cultura pagã, onde crianças eram sacrificadas a ídolos, e isso para ele, na sua cultura, era uma coisa normal. Abraão sai, e aí o Espírito Santo trouxe isso aqui para mim, e eu quero compartilhar para você, que quando a gente ora, irmão, Deus traz provisão, mas antes da provisão chegar, a minha obediência e a minha fé precisa ser levada ao limite. Será que a minha obediência, a minha fé, a sua obediência, a sua fé tem sido levada ao limite? Pastor, melhor isso aí, pastor. Deus falou com Abraão de noite. Ele disse assim: não deixa eu conversar com Sara primeiro, ô Deus, que aí eu vou ver se ela aceita essa proposta do Senhor. Ele fez isso. Ele disse assim: não, deixa eu curtir meu filho mais um tempinho aqui, pelo menos mais uns 2 anos ou 10, depois a gente mata ele. Foi isso que ele fez. De manhã ele abaldou, não vou conseguir falar essa palavra agora, ele aparelhou o seu jumento, pegou o menino e se pôs a caminho. Será que a nossa fé, quando a gente ora, será que a nossa disposição de orar, ela tem chegado ao limite? Será que a nossa obediência, ela está indo até o limite? Abraão não esperou uma semana, Abraão não esperou 10 anos, Abraão obedeceu a Deus imediatamente. Então, quando a gente orar, irmãos, a nossa fé e a nossa obediência, ela tem que ser levada ao limite. Ao limite. Tem gente que acredita até aqui. Não, até aqui, pastor, eu acredito porque eu tenho uma reserva na minha conta. Daqui para lá, se der tudo errado, eu resolvo com os meus recursos. Não, até aqui Deus falou, mas eu estou vendo, sabe? Se essa porta fechar, eu tenho um currículo ali, eu tenho mais 10 amigos que tem uma empresa que pode me dar um emprego. Não, irmão, a nossa fé precisa chegar no limite, porque senão não é fé, é conveniência. Hebreus vai dizer que aquele que se aproxima de Deus primeiro precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É tempo de chegar diante do Senhor com oração no seu limite. Que limite é esse, pastor? É o limite da fé? É o limite não, da necessidade? Não, é o limite aonde o homem natural para e o homem espiritual continua. O homem espiritual continua. Abraão foi, irmãos, e fez exatamente o que Deus havia pedido. Os historiadores aí, os estudiosos da Bíblia vão dizer que Isaque tinha ali entre 12 e 15 anos, alguns estendem até 17. Uma criança com 12 anos corre bem, corre ou não corre? O menino está vendo todos os utensílios, está ali, está vendo a lenha, o altar foi arrumado, o fogo foi aceso, e ele pergunta: papai, está aqui todos os elementos para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro?
E a palavra daquele homem de fé, daquele homem que conversava com Deus, era: o Senhor proverá para si o cordeiro. Aquela criança também é levada ao seu limite da obediência e da fé. Você entende que quando você não volta atrás na prova, você entende que quando você não sucumbe diante da prova, você entende que quando você exercita a sua fé, você está gerando fé na geração que vem depois de você? Você entende o peso que tem de retroceder? Diácono Sandro abriu esse culto falando o seguinte: olha, havia um Deus que cuidava daquele povo no deserto, mas o povo insatisfeito, ao invés de gerar fé, ao invés de gerar confiança naquela geração que estava olhando aquilo, eles resolveram murmurar e reclamar: ah, essa comida miserável que Deus me deu, essa família miserável que o Senhor me deu, esse homem miserável que Deus me deu, essa mulher que Deus me deu. O texto vai dizer que ao invés deles exercitarem a fé, porque até então Deus não falhou em nada com eles, eles decidiram murmurar. Abraão está ensinando para Isaac: meu filho, quando tudo der errado, fala com Deus, porque ali tem um lugar de segurança para você. Isaac, quando seus olhos não estiverem vendo a provisão, quando tudo parecer impossível para você, existe um lugar em Jeová, existe um lugar em Deus, existe um lugar em Jesus, existe um lugar no Espírito Santo que você pode descansar. Existe um lugar. A pergunta é: estamos dispostos nessa noite a trocar a murmuração por esse lugar de confiança? Ou a gente vai continuar sendo picado pela serpente? Porque o que não falta é serpente nesse tempo. É Covid-19, é desemprego, é comércio fechado, é uma política furada, é oposição querendo derrubar um presidente e levar a nossa nação à ruína, é vizinho que te perturba. A gente podia ficar a noite inteira aqui enumerando as serpentes, irmãos. Alguns que confiaram foram livres das picadas, mas os que murmuraram foram inevitavelmente atingidos. Mas o profeta disse: mesmo aquele que foi atingido, se olhar para o madeiro, se descobrir o lugar de segurança, o lugar de confiança, a morte não vai te pegar, a morte não vai te pegar. Havia um casal aqui que a morte bateu na porta e disse: Priscila, eu quero te levar. Ah, Vinícius, eu quero te levar à loucura e ao desespero. Ele decidiu fazer o seguinte: não, o meu Redentor vive, existe um lugar de segurança, eu vou pagar o meu preço, porque eu tenho uma parte para contribuir, mas o meu Redentor vive e é nele que eu vou descansar. Existe um lugar de segurança, irmãos, existe um lugar de segurança. Abraão ensinou para Isaac que mesmo quando a gente não vê, a provisão ela já existe. Irmãos, eu disse semana passada, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa igreja, porque não falta palavra nessa igreja. Há um domingo atrás aí o presbítero Genésio pregou aqui sobre os prontos de Deus. Ele disse que tudo já está pronto. Como é que eu enxergo isso, pastor? É indo para esse lugar de segurança. Como é que eu enxergo a faculdade que eu desejo fazer? Vai para o lugar de segurança, vai para o lugar da oração. Como é que eu enxergo a casa, o apartamento que eu quero morar do meu jeito? Vai para o lugar de segurança, vai para o lugar da oração, porque Ele vai te mostrar. Como é que eu enxergo o meu marido liberto? Vai para o lugar do sacrifício, vai para o lugar da oração. Abraão conseguiu imprimir isso em Isaac. Então quando a gente ora, Deus traz a sua provisão, Deus supre as nossas necessidades. Quando a gente ora, há um desprendimento daquilo que é natural, daquilo que é mutável, para o sobrenatural de Deus. O texto vai dizer que todos eram assistidos naquela igreja, todos eram cuidados. E eu li aqui uma parte desse texto, que ela mexeu comigo. Ela mexeu comigo no capítulo 4 de Atos. O texto vai dizer: verso 36 vai dizer que então José, um levita natural de Chipre,
a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. O texto diz para nós que quando a gente ora, quando a gente consegue encontrar esse lugar, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que nos amarra, que nos prende, nós somos libertos dessas cadeias. Me deu um pouco de nós aqui, pastor, porque lá no Antigo Testamento vai dizer que os levitas não podiam possuir terras, propriedades. Isso aqui mexeu comigo. Eu falei, eu preciso buscar a ajuda do professor universitário. Aí liguei para o nosso amigo pastor Douglas do Carmo e disse: pastor, isso aqui não é uma incoerência nesse texto? Me explica isso aqui. Barnabé, ou José, é um levita que tem posses, um levita que tem propriedade. O levita devia viver pela fé, o levita devia viver pela sua entrega, pela sua devoção, e viver daquilo que sai do altar. Ele disse: Gilson, pasme o Senhor, essa ordem quase nunca foi obedecida pelos levitas. Nesse tempo então, havia uma defasagem. Olha, haja vista que os sacerdotes que estão tentando matar Jesus estão prendendo os apóstolos. Eram os levitas, entre aspas, que deveriam viver da obra, ensinar o povo a esse lugar de confiança e de segurança. Eram eles que estavam perseguindo. Então, quando esse texto quando João e Pedro, eles são tomados pelo Senhor, cura aquele paralítico, e a coisa começa a acontecer, quando a igreja começa a orar, o lugar treme. Naturalmente, o levita, ele volta à sua posição de origem. Tudo que ele tinha, tudo aquilo que era posse, ou pelo menos parte dela, ele pegou, vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. Quando nós oramos, irmão, com essa confiança, quando nós descobrimos esse lugar, o dinheiro não nos prende mais, as necessidades não nos prendem mais, e o levita pode voltar a exercer o seu sacerdócio livremente. Sabe por que conjecturo eu, por que Barnabé não tinha vendido as suas terras e tinha dado o dinheiro lá na sinagoga? Porque a obra de Deus não estava sendo feita lá como deveria. Quando a igreja começa a crescer, quando a igreja começa a aflorar, quando ele percebe que está havendo ali um cumprimento de uma profecia, o Messias está no meio dele, ele começa a se desfazer daquilo que ele tinha, e ele entrega aos pés dos apóstolos, para que a igreja continuasse avançando e crescendo. Essa palavra, irmão, não é para você vender a sua casa, essa palavra não é para você vender o seu carro e colocar nada aqui porque a gente está em obra, não é isso. Essa palavra é para dizer para você que quando você chegar nesse lugar de segurança, o dinheiro não te prende mais, o seu coração não será mesquinho, e o seu ministério será cumprido integralmente. Integralmente. Quantos levitas escondidos, irmão, nesse tempo? Ah, pastor, mas você está falando uma heresia. Não existe nem mais templo de Salomão. Como é que existe levita? Existe uma chamada. E é por isso que esse tema está sendo trabalhado com os nossos jovens. Existe uma chamada. Tem gente que foi marcada e continua se escondendo naquilo que é temporal, naquilo que é natural, naquilo que é mutável, colocando o seu coração em lugar que não é para colocar. E Deus está dizendo: quando você encontrar na oração esse lugar, irmãos, tudo que é natural, tudo que é mutável vai ficar em segundo plano. Você vai experimentar algo tão grandioso, tão poderoso, que nada mais vai prender você. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu sei que é redundante. Tem alguém aqui que tem chamada de Deus? Se tem, levanta a sua mão aí que eu quero profetizar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, o Espírito Santo hoje vai te conduzir a esse lugar de confiança. O Espírito Santo vai te conduzir hoje a esse lugar de segurança. O dinheiro não será mais empecilho, muito menos a falta dele. A falta de casa própria não será mais um empecilho, muito menos a falta dela. Você vai experimentar algo extraordinário e sobrenatural quando entrar nesse lugar de segurança. Oh, leva-nos, Espírito, leva-nos a esse lugar, onde o dinheiro não nos corrompe, onde as preocupações exageradas elas vão ficar cravadas na cruz, e o nosso melhor não vai ser gasto com insônia, nosso melhor tempo, nossa melhor energia não vai ser gasto com conta que tem que se pagar, vai ser gastada e gasta no lugar certo.
Nossa energia vai ser empregada no lugar certo. Quando nós oramos, irmão, toda mentira cai por terra. Diga para alguém que está do seu lado aí: quando a igreja ora, quando um crente fiel ora, toda mentira cai por terra. Provérbios 21, irmão. Eu sei que pode ser que tenha gente aqui pensando: pastor, essa palavra é dura. Você está fazendo Deus parecer um carrasco. Pastor, toma cuidado. Eu sei que pode ser que tenha gente pensando nisso. Mas olha só, o texto de Provérbios, escrito mais de 1000 anos antes do livro de Atos. Provérbios 21, verso 27. Coloca na tela aí para que todos vejam, filho. Obrigado. Olha só o que diz a palavra do Senhor: sacrifício dos ímpios já por si são absolutamente inaceitáveis, quanto mais oferecidos com mais intenções. Verso 28. A testemunha falsa acabará sendo condenada a, mas a pessoa que sabe ouvir e se informar poderá falar para sempre. Alguém que esteja nessa tribuna, talvez um visitante, eu não sei se já tem fé em Jesus, não sei se já pertence a uma igreja, pode estar pensando: pastor, você está me descrevendo um Deus mau e carrasco. Não é isso. Deus é bom e nós cantamos aqui e vamos continuar proclamando que Deus é bom. Só que nenhuma casa que se respeite, ela continua de pé sem ordem. Nenhuma família que quer chegar num lugar de segurança, que quer viver uma vida decente, que quer levar um bom nome, um bom testemunho, vai conseguir se manter de pé sem ordem. A palavra vai dizer que ninguém, os sacrifícios dos ímpios por si só são absolutamente inaceitáveis. Aquela oferta de Ananias e Safira já tinha sido reprovada antes de chegar no altar. O dinheiro era deles, a propriedade era deles, eles não tinham obrigação de vender. Em nenhum lugar aqui a gente leu que Pedro ou João ou qualquer apóstolo pediu que vendesse a propriedade e trouxesse dinheiro. Essa palavra fala de dízimo? Sim. Essa palavra fala de oferta? Sim. Mas fala muito mais do que isso. Essa palavra fala de um perigo que ronda o nosso dia a dia, não só a igreja, mas as nossas casas, chamada mentira. É aquela arma branca, sabe? É um canivetezinho, pastor. Se furar, o estrago é pequeno. É pequeno dependendo de onde pega. Fura um baço com um canivete. Fura um coração, um músculo cardíaco, para ver o prejuízo que vai dar. Tem muita gente usando do expediente da mentira, que parece ser uma arma branca, e está convivendo livremente nos corredores da igreja, nos altares das igrejas. Isso é um perigo, irmão. Isso é um perigo. Muita gente falando e fazendo coisas em nome de Deus, mas a sua vida inteira é uma mentira. Gente que troca o lugar de segurança por 10 minutos de sensação de paz. E a gente sempre cita os exemplos mais simples aqui. Quer ver como é que isso ronda a nossa casa e bate na nossa porta? Alguém que você não quer receber liga para você, manda uma mensagem ou bate a porta. E alguém corre o risco de dizer assim: fala, filho, fala que a mamãe não está, fala que o papai não está. Alguém aqui já foi tentado a fazer isso ou já fez? Não precisa levantar a mão se já fez, não. Não precisa levantar, não. Eu não quero constranger ninguém. Eu só quero conscientizar a mim e a você que a mentira é um pecado que leva o crente para o inferno e que ela nos separa desse lugar de segurança. Mas a gente prefere mentir. Você quer ver? Vou falar da minha esfera, que eu trabalho todo dia no aplicativo. Você aceita uma corrida, você não quer ir, você pode simplesmente cancelar a corrida. Mas eu já vi vários colegas perguntando para onde era. Já vi vários colegas mandando mensagem: estou no trânsito e o embarque está longe. Cara, você não precisa mentir, cancela a corrida e pronto, final. É uma mentirinha pequenininha, mas que pode te afastar da eternidade com o eterno. A oferta desse casal já tinha sido reprovada antes de chegar no altar.
E pasme, senhores, era gente que estava na igreja, como eu e você. Era gente que estava num ambiente espiritual onde Deus fala, onde tem palavra, onde tem adoração. Vocês viram aqui que a terra tremeu quando aqueles irmãos oraram. Provavelmente, não está escrito, mas é possível que Ananias e Safira estivessem no meio daquela oração. É provável. Gente que tinha tudo para dar certo, mas que deixou a mentira tomar conta do coração e decidiu viver por aparência. Neil Barreto, ele fala uma frase que aquilo mexeu comigo e eu tenho tentado não reproduzir isso. Ele disse que aqui, nesse ambiente de culto da igreja, nós, por vezes, desenvolvemos um personagem. E ele falou que viveu isso durante anos. Procura os vídeos dele, você vai ouvir essa mensagem dele. Ele viveu assim por anos. Ele vivia um personagem. Ele era considerado por muita gente um super pastor, pregador, ensinador, conferencista. Na igreja o cara era top, resolvia todos os problemas. Era demônio que vinha, era gente com problema financeiro, tinha conselho. Era gente com problema no casamento, ele sempre tinha algo de Deus para entregar. Mas dentro de casa ele se sentia vazio. Ele não conseguia ser com a esposa o mesmo homem que ele era na igreja. Palavras dele. Ele não conseguia, fora desse ambiente aqui, ser a mesma pessoa que ele era quando estava no altar pregando. E aí o Espírito Santo um dia tratou com ele antes da morte, antes de matá-lo como matou Ananias e Safira. Tratou com ele e disse assim: ô Neil, você tem vivido um personagem, cara. Você precisa decidir quem você é. Se você vai ser essa pessoa que você se apresenta na igreja o tempo inteiro, ou se isso é só um personagem. Você precisa decidir quem você é. Porque na verdade, quando eu quero me relacionar, eu não sei ainda com quem eu vou me relacionar. Se é com aquele personagem lá da igreja, ou se é com o Neil, que eu conheço quando vai tomar banho e fica nu. Quem é você? Quem sou eu? Porque nós somos, Wanderson, não é aquilo que a gente aparenta aqui bonitinho, com o microfone na mão, não. Nós somos aquilo que a gente vive no dia a dia. Dentro de casa. Quando falta o arroz com feijão, quando o desemprego bate a porta, quando o carro quebra. Esse é você, Gilson. Quando as coisas saem do seu controle, esse é você. Não é o pastor que dirige um culto ou que prega de vez em quando num domingo. Não, você é o que você vive com Deus no dia a dia. Ou você vive com a sua família no dia a dia. A pergunta é: até quando nós vamos duelar entre quem nós somos e o personagem que nós representamos? Porque a irmã Cristiana também disse que não viver uma vida fervorosa, e uma vida fervorosa naturalmente vai nos levar para uma vida de obediência, é pecado. Não viver uma vida por fé é pecado. Então, se eu estou aqui e não quero, porque eu sei que cada um tem o seu tempo, mas se eu estou aqui na casa de Deus, mas não quero ir para esse lugar de segurança, eu estou vivendo uma mentira. Se eu estou aqui, eu ouço palavra, eu venho à consagração, eu vou na casa de oração, eu venho na quarta profética, eu sento aqui, recebo um ensino top sexta-feira, eu sou ministrado no domingo de manhã e à noite, mas eu não quero estar nesse lugar de segurança, eu estou vivendo uma mentira. Irmãos, isso é muito sério, porque Deus perdoou, inclusive os homens que cuspiram em Jesus. Ele perdoou os homens que bateram em Jesus, que chicotearam Jesus. Mas aqueles que mentem para o Espírito Santo não têm perdão. Aqueles que mentem ao Espírito Santo é morte. E alguém pode dizer: ah, pastor, mas Deus não mata mais. Ananias caiu morto na mesma hora. Acabou a sentença de Pedro, ele caiu morto. A mulher só confirmou, a história caiu morta do mesmo jeito. Pastor, eu vejo gente subir no altar, pastor. Eu vejo gente pegar o microfone com uma vida completamente em pecado e não morre. Quem disse que não está morto? Quem disse que não está morto? A pergunta é: quando o Espírito nos transporta para esse lugar de segurança, com quem ele se relaciona? É com o personagem que eu montei? Com o personagem que eu apresento para vocês? Ou eu permito ele tratar com o Gilson, que tem medos,
que tem angústias, que tem falhas, que tropeça, que não acerta todas, infelizmente. Gostaria muito, quero muito, mas ainda não acerto todas. Com quem será que ele se relaciona? Quando a gente ora, toda mentira cai por terra. Uma outra coisa que acontece quando a gente ora é a consciência de que uma família foi destruída por causa da mentira. 1 de Timóteo 4, e eu já vou encerrar. Primeira de Timóteo, capítulo 4. Pastor, domingo não é dia disso, pastor. Mas a igreja não é nossa. A igreja tem um dono. Irmão, você não sabe o temor que eu tenho de entregar mensagens como essa, porque eu sou um auxiliar. O pastor aqui é o pastor Melk. O pastor aqui é o pastor Melk. E não tem nenhuma pretensão de passar à frente dele para chamar a atenção de ninguém. Muito menos de mandar indireta para alguém, pelo amor de Deus. Mas essa palavra é para mim, é para minha casa, é para minha vida, para minha esposa, para os meus filhos. Uma família foi destruída por causa da mentira. 1 de Timóteo 4, verso 2, diz assim: sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizadas. Uma família que estava na igreja ouvindo a palavra, mas a mente cauterizou. Uma família que estava no lugar onde Deus se manifestava, irmãos. Está falando do início da igreja, milagres acontecendo o tempo inteiro. Mas a sua mente foi cauterizada. Uma família inteira foi destruída por causa de mentiras. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa me responder. É para a sua consciência. Esposa, você tem contado a verdade para o seu marido? Você tem falado a verdade? Seu relacionamento tem sido baseado na verdade? Marido, você tem falado a verdade para sua esposa? Ela sabe exatamente o que acontece com você? Eu sei que tem coisas que a gente preserva as nossas esposas, tem coisas que a gente não fala no primeiro momento, a gente cria um ambiente, a gente ora primeiro. Mas eu não estou falando de você adiar uma conversa, eu estou falando de mentira. Tem gente que está vivendo nesse tempo como Ananias e Safira. O marido mente, a mulher vai lá, assina embaixo. Vendeu a propriedade, portanto, vendemos. Guarda uma parte do dinheiro, esconde o resto e vai lá na frente da igreja parecer que é bom. Vida de aparência. Tem casamento que está pelo fio da escarlata, mas está mostrando que a coisa está toda bem, está tudo bem. Não está não, irmão. Corre para um lugar de segurança. Não estou falando para ninguém se separar não. Estou dizendo que tem um lugar que você pode resolver isso. Para de viver a mentira, porque a mentira leva à morte. A mentira cauteriza a mente. Gente inteligente que tinha tudo para estar vivendo o melhor de Deus, mas está vivendo em encruzilhadas, está vivendo com grilhões, está vivendo em cadeias, está vivendo em cadeias. Uma família foi destruída por causa da mentira. E o que a gente aprende com essa lição? E aqui eu encerro de verdade. O que a gente aprende com essa lição? Nós pegamos um panorama de uma igreja que ora, e aquilo que acontece, uma das coisas que acontece na oração, e pegamos um panorama de quando a mentira entra no meio, quando Satanás entra e toma conta da mente e do coração de alguém. Qual lições a gente pode tirar? A primeira delas é que o temor pairou sobre todos, até mesmo aqueles que não participavam da igreja ficaram espantados quando souberam daquela notícia. Precisamos entender que a mentira, ela é uma violação clara e direta aos propósitos divinos. João 8,44 vai dizer que quando alguém mente, ele faz aquilo que é da natureza do seu pai.
Porque o diabo é mentiroso e ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Você já parou para pensar nisso? Aquela mentirinha branca que você conta, você está mudando a sua paternidade, cara. Aquela mentirinha pequenininha, mas é pequenininha, pastor. É pequenininha. Você está mudando a sua paternidade. Você que foi chamado filho do Altíssimo, agora está sendo filho. O temor precisa voltar para o meio da igreja, amém? Essa é a última hora da igreja na terra. Jesus está voltando, nós temos uma missão. O temor precisa voltar. Eu não sei se Deus vai precisar matar alguns no nosso meio, na igreja no Brasil, não sei. Mas o temor precisa voltar ao seu lugar de origem. O temor precisa voltar ao seu lugar de origem. O temor do Senhor precisa voltar ao seu lugar de origem. O que você quer dizer com isso, pastor? Examine a sua vida. Não é do irmão, não, a sua. Examine a sua vida. Veja se a sua vida é uma mentira. Se tudo que você tem vivido é uma mentira. Se as coisas de Deus não te dão mais prazer. Se as coisas do mundo te dão mais prazer do que as coisas de Deus, você está vivendo uma mentira. Temor precisa voltar. Temor precisa voltar. Tem gente que consegue estar na igreja, no culto, às vezes até atuando, cantando, e chega em casa, vai assistir tudo que não presta. Me permita a expressão, vai adorar outros deuses. Segunda lição que aprendemos é que não devemos agir como se Deus não estivesse vendo aquilo que a gente faz. Tem gente que vive como se Jesus não existisse, pastor. É incrível isso, é incrível. Tem gente que vive, não é como se ele tivesse morto, é como se Jesus não existisse. Porque o que o cara faz de pecado, o que ele faz de blasfêmia, é algo tão repudiante, que ele vive como se Jesus não existisse, e não existindo não pode condená-lo. Deus é amor, amém? Deus é graça, amém? Mas Ele também é soberano e justo. Deus não se deixa escarnecer. Toma cuidado com a tua vida espiritual. Sacerdote, levita, Barnabé, você está aqui, amém ou não amém? Você está aqui, Barnabé? Retoma o seu ofício hoje, retoma o seu ministério hoje. Retoma a liderança da sua casa hoje. Retoma hoje, Barnabé. Vende o que tiver que vender, abra mão do que tiver que abrir, mas tome posição hoje no seu ministério. Levita, você é responsável por trazer a presença de Deus. Você é responsável pelo serviço na casa do Senhor. Você é responsável pela adoração, pelo ensino da palavra. Tome o seu lugar de volta. Deus é amor, é graça, mas Ele é soberano e é justo. Ele é soberano e é justo. A terceira lição que a gente aprende com essa reflexão é que não dá para esconder nada de Deus. Tem muita gente escondida e disfarçada debaixo de uma falsa piedade, querendo parecer bom aos homens e à igreja. Diante de Deus não existe capa e não existe máscara que se mantenha por muito tempo. Não estou falando dessa máscara que a gente usa, não. Estou falando de uma vida falsa, uma vida mentirosa. Não vai suportar por muito tempo, não. Nadab e Abiú achou que podia levantar um fogo no altar. Foram consumidos. Ananias e Safira acharam que podia mentir ao Espírito Santo. Foram consumidos. O que você acha que vai acontecer comigo e com você? Se depois de conhecer a graça de Deus, depois de conhecermos as revelações de Deus, a gente continuar vivendo numa mentira. Quando a gente ora, somos transportados para um lugar onde todas essas coisas e muito mais são revelados para nós. Fique de pé, por gentileza. Eu quero pedir ao Espírito Santo, posso orar, meu pastor? Quero pedir ao Espírito Santo que conduza aqueles que desejarem nessa noite para esse lugar.